Ok, meus queridos, sejam bem-vindos então a mais uma videoaula do nosso curso de Fundamentos de Eletricidade. Nessa aula nós vamos abordar o conceito de campos magnéticos. Esse é o meu plano de aula. Como objetivos, eu espero então que ao final dessa aula você seja capaz de definir o campo magnético em termos da força magnética, conhecer a orientação das linhas de campo magnético e aplicar a expressão da força magnética para fazer previsões. Então, na introdução das minhas aulas, eu sempre gosto de falar das aplicações, dos conceitos que nós estamos estudando. E aí, quando se trata de campos magnéticos, há uma infinidade deles, né? Só para lembrar algumas que eram bastante populares em um tempo não muito distante, né? Então, o campo magnético era utilizado para fazer gravações de áudio em fitas cassetes e vídeos também, né? Durante muito tempo foi o mecanismo dominante para esse fim, né? Até o surgimento de memórias óticas em CDs e DVDs, né? As fitas cassete reinaram aí como principal mecanismo de gravação de áudio e vídeo. Mesmo depois, com o advento aí dos computadores, né, da popularização dos computadores, a gente pode destacar que os campos magnéticos continuaram sendo muito úteis. Eles são, por exemplo, bastante utilizados aí para se realizar a gravação de dados em discos rígidos, né, dos computadores. Então isso é feito através de um campo magnético. Na verdade, o campo magnético produz aí o giro, né, do sistema que é imantado, algo que nós vamos ver mais adiante no curso. Mas essa é uma outra aplicação importantíssima aí de campos magnéticos. Campos magnéticos são também importantíssimos nos motores elétricos que são utilizados nos veículos, que tendem a se popularizar e substituir os veículos a combustão com o passar dos anos, né? Então, campos magnéticos vão se tornar cada vez mais e mais comuns e importantes em nossas vidas. Então tá aí, essas foram então algumas das aplicações que eu escolhi, né? Só para mostrar a utilidade, né, desses conceitos que nós vamos estudar nessa aula. Pessoal, nós vamos começar então investigando o campo magnético através de um processo que é utilizado para determiná-lo, né? Como que se determina o campo magnético? Então, para isso, nós vamos fazer o uso aí de uma animação que eu criei com o GeoGebra para a gente entender quais são os parâmetros que influenciam na determinação desse campo magnético. Então, a gente já vai entender essa figurinha aqui que está sendo exibida na tela. Então tá, pessoal, essa vai ser a animação que nós vamos usar para investigar a influência dos diversos parâmetros que são utilizados na definição do campo magnético. Pessoal, o procedimento aqui vai ser investigar quais são os parâmetros que dependem da carga de prova a influenciar a força magnética. E só então dividir a força magnética por tais parâmetros para conseguir encontrar aquilo que independe disso, né? Ou seja, seria realmente fonte dessa força magnética. Então percebam que no canto superior à esquerda que existem diversos parâmetros que podem ser controlados. Eu vou fazer isso de maneira organizada, ou seja, vamos manter todos os demais parâmetros, à exceção daquele que vai ser variado constantes, para investigar a influência única e exclusivamente desse parâmetro, né? E aí eu vou fazer o tempo evoluir para a gente ver qual que é o efeito dessa informação. Então percebam aí que nós temos como parâmetros a carga, a velocidade, esse parâmetro aqui eu só vou falar no final, e a inclinação, que no caso vai ser em relação a esse eixo que está aqui na cor vermelha, né? Então vamos começar investigando a influência da velocidade. Ela vai ser mantida aí em 1, mas depois eu vou variar esse valor para a gente ver o efeito disso, né? Os demais parâmetros, carga e inclinação, vão ser mantidos constantes. A carga menos 1, ou seja, isso aqui vai ser um elétron, e a inclinação 0,6 radianos, que corresponde aí a 34,38 graus. Ok, pessoal, então com os demais parâmetros mantidos constantes aí, vamos ver o que vai acontecer, né, com a trajetória da partícula assim que eu permitir que
que o tempo possa evoluir aí, né? Atribuindo-se uma unidade de medida de velocidade do GeoGebra ao parâmetro velocidade. Então, percebam aí, quando a gente deixa o tempo evoluir, que a partícula, né, carregada executa uma trajetória circular. No caso, como ela tem uma carga -1, trata-se de um elétron. Mas isso já dá para a gente concluir uma coisa. A força magnética que age nessa partícula é uma força centrípeta. Então, para recordar, né, essa força depende de massa quadrada da velocidade do raio. Então, a gente já pode concluir disso, né, que a força magnética vai ser diretamente proporcional à velocidade. Mas você pode estar se perguntando nesse momento, como assim, né, uma vez que ela está dependendo aí do quadrado da velocidade? O detalhe é que o raio também depende da velocidade, então isso vai acabar cancelando um desses dois fatores aqui, né, e vai fazer com que essa força magnética depende da velocidade. Então, quanto mais intensa for a velocidade, tanto mais intensa vai ser a força magnética. Vamos variar a velocidade aqui. Vou colocar aqui ela no valor 2, né? Aumentou o vetor velocidade aqui, os demais parâmetros foram mantidos constantes. E agora a gente vai fazer o tempo evoluir. Olha o que vai acontecer. Vejam como como a velocidade tem uma intensidade maior, né? É necessária uma força maior para manter essa partícula nesse tipo de trajetória. Então isso confirma essa suspeição, né, de que a força magnética depende da intensidade da velocidade, né? Se eu zerar aqui o tempo e ampliar a velocidade mais um pouquinho, vamos colocá-la aqui em, sei lá, 2, vocês vão ver que, de novo, né, a intensidade da velocidade aumenta e aí ela vai acabar experimentando uma trajetória circular com um raio maior justamente por causa desse fator. Mas percebam que, novamente, para conseguir manter essa partícula nessa trajetória circular, a força tem que ter uma intensidade maior. De outra forma, a partícula atingiria, né, uma velocidade de escape e sairia dessa trajetória. Então vamos só confirmar aí que a trajetória muda um pouquinho, o raio aumenta um pouquinho, mas então perceba que a força magnética depende da intensidade da velocidade. Então agora nós vamos explorar qual é o efeito da inclinação. Ok, pessoal, então a gente vai ver aí o efeito da inclinação. Vamos começar com uma inclinação aí de 3,1 radianos, que dá em torno de 177 graus, veja que a força está quase antiparalela ao eixo X, né? E aí quando a gente deixa o tempo evoluir, o que se percebe é uma força com uma trajetória de raio muito grande. Isso indica que essa força ela é pouquíssimo intensa, né? A partícula está quase se desligando aí da interação. Vamos zerar esse tempo e vamos diminuir a inclinação aí para 154 graus aproximadamente. Vamos deixar o tempo evoluir e vamos ver o que vai acontecer com essa trajetória. Opa, parece que o raio diminuiu, né? Se o raio está diminuindo, isso significa que essa força está se intensificando com a diminuição dessa inclinação. Vamos zerar o tempo aqui, diminuir a inclinação um pouco mais para ver se é isso que está acontecendo mesmo, né? Vamos deixar aqui ela em 120 graus e vamos deixar o tempo evoluir. Parece que o que estava acontecendo permanece acontecendo nessa inclinação aí, né? A força está se intensificando com a diminuição da inclinação. Mas vamos diminuir a inclinação um pouco mais, vamos deixar ela um pouquinho menor aí que 90 graus, vamos zerar o tempo e vamos ver o que vai acontecer quando o tempo evoluir. Bom, a gente está percebendo que ela está numa trajetória circular com um raio bem pequeno, né? Vamos zerar o tempo aí. Vamos diminuir um pouco mais a inclinação. Vamos ver o que vai acontecer agora. Uma inclinação de 40 graus. Opa, parece que o raio aumentou. Isso significa que se a gente está considerando ângulos menores que 90, para uma diminuição aí da inclinação, a força está diminuindo. Vamos considerar um ângulo ainda menor? Então vamos ver se isso se mantém aí para o ângulo de 11,46. Vamos deixar o tempo evoluir. Realmente, a força diminuiu bastante aí. Vejam como o raio da trajetória aumentou.
E o que iria acontecer se a gente considerasse agora uma inclinação nula? Vamos ver esse caso extremo aí. Se eu deixo o tempo evoluir, opa, linha reta, a força magnética desaparece. Isso nos permite então chegar a algumas conclusões. Então, para deixar mais claro o que vai acontecer, eu vou exibir um gráfico que vai mostrar qual que é o comportamento da intensidade do campo da força magnética em função da inclinação, né? Então vamos fazer a inclinação variar aí, e aí vocês vão percebendo que a intensidade da força magnética vai variando conforme o seno da inclinação, né? Então a gente pode chegar a essa conclusão: a força magnética depende do seno da inclinação. Já vimos então que ela depende da velocidade, do seno da inclinação, e vamos ver agora a sua relação com a carga. Então a gente está aí com os parâmetros velocidade em 2, inclinação próximo aqui de π sobre 2, né? E vamos ver o que vai acontecer com a carga valendo menos 1. Então a gente vê a trajetória circular exibida. Vamos intensificar aí a magnitude da carga, vamos passar a carga para menos 2 e vamos ver o que vai acontecer aí conforme o tempo for variar. Opa, então a trajetória diminuiu de raio, significa que a força se intensificou, né? Então perceba como que a força se intensifica com a magnitude da carga. Vamos ver o que vai acontecer com essa força se a carga passar a ter um valor 1 ao invés de menos 1. Então, deixando de ser um elétron, vamos ver o que aconteceria com um pósitron, né? Então vamos deixar o tempo evoluir aí. Opa! A trajetória mudou de plano, né? De semiplano, na verdade, né? Então a força, vejam que a força aponta para o centro da trajetória aqui, né? E ela vai apontar para o centro da trajetória contrária. Então a força muda de sentido conforme a carga muda de sinal. Então a gente acabou de ver aí que a força fica diretamente proporcional à magnitude da carga e muda de sentido quando a carga muda de sinal. Pessoal, como eu vou usar esse resultado mais adiante, eu vou destacá-lo aqui. Então, fiz alguns ajustes aí dos parâmetros, né? Carga está valendo 1, velocidade 2 e aqui que eu queria destacar, a inclinação é 0. Percebam que quando for esse o caso, assim que eu deixar o tempo evoluir, o que vocês vão perceber da carga é que ela vai se deslocar em linha reta. Em outras palavras, quando a inclinação aí nesse caso é 0, né? A carga não vai sofrer a ação da força magnética. Então, algumas características importantes a serem destacadas aí da força magnética são que ela se anula em um determinado eixo, numa determinada direção, né? E ela é diretamente proporcional à velocidade multiplicada pelo seno da inclinação, né? Ou seja, uma espécie de componente perpendicular da velocidade em relação a essa direção em que a força se anula, e ela também é diretamente proporcional à carga. Então agora a gente já está em condições de definir o campo magnético, que vai ser representado pela letra maiúscula B. Com relação à direção, ele vai ter a direção do eixo no qual a força magnética se anula, né? Com relação ao sentido, ele vai formar sempre um triângulo positivamente ordenado com a força magnética e com a velocidade. Ou, em outras palavras, ele vai sempre formar 90 graus, né? Vai ser sempre perpendicular tanto à força magnética quanto à velocidade. Então agora a gente vai tratar da magnitude do campo magnético e nós vamos proceder aqui de maneira análoga a como foi feito para determinar o campo elétrico. Então, quando se estudou aí o campo elétrico, né, como campos são considerados como termos de fonte, né, a produzir o fenômeno, no caso lá a força elétrica, aqui a força magnética, um deles costuma se extrair todas as influências externas, né, na geração desse fenômeno. Então, por isso que lá no caso da força elétrica e do campo elétrico, né, como se percebeu que a carga de prova, né, a magnitude da carga de prova, era o único agente externo a influenciar a produção da força elétrica, o campo elétrico lá foi definido como? Dividindo-se então a força elétrica pela carga elétrica. Aqui vai se proceder, né, de maneira similar, de maneira análoga. Então, percebe-se que
os agentes externos a influenciarem, né, na produção da força magnética são carga e velocidade, né? É claro, também a inclinação, mas uma maneira esperta de eliminar a inclinação da influência do campo magnético é justamente determinar aquela direção em que não há força magnética, né? Mas percebe-se então que os agentes, aliás, as grandezas do agente externo que estão influenciando aí são a carga e a velocidade. Então, para determinar um termo de fonte, o que é que se faz? Divide-se então a força magnética pelo produto da carga com a velocidade. Então, para resumir isso tudo, considera-se que a força magnética vai ser dada por essa expressão, né? Produto da carga pelo produto vetorial da velocidade com o campo. Decorre disso, então, que o módulo da força magnética é determinado pelo produto do módulo da carga pela velocidade e pelo campo, pelo seno da inclinação entre campo e velocidade. Então, uma das formas de a gente determinar a direção e sentido da força magnética, conhecidas direção e sentido de velocidade e campo magnético, é a aplicação da regra da mão direita, que pode ser implementada como está ilustrada aí na figura, né? Então, faz-se o polegar apontar no sentido da velocidade, o dedo médio apontar no sentido do campo, e aí, como a força magnética vai ser perpendicular a ambos esses dois vetores, ela vai apontar saindo da palma da mão. Essa é uma das formas de usar a regra da mão direita para determinar a direção e o sentido da força magnética, conhecidos direção e sentido de velocidade e campo. Então, aí a visão ampliada da figura, né? Então, aqui na tela eu deixei um instantâneo, né, de uma outra forma de se aplicar a regra da mão direita que vocês podem ver nesse vídeo que está linkado aqui. Então, vocês vão ver que o autor vai posicionar aí a palma da sua mão ao longo da direção de um dos vetores, no caso o vetor B, e aí vai fazer com que essa mão gire, né, em direção ao vetor A. Quando ele fizer isso, o polegar vai apontar aí na direção e sentido do produto vetorial dos dois vetores A e vetor B, né? Então essa aí é uma outra forma de usar aí a regra da mão direita. Então nessa figurinha eu deixei aí uma ilustração de como é que a gente detecta, né, por exemplo, a criação de pares de antipartículas, aqui no caso um pósitron e um elétron, e se faz isso usando um campo magnético. Então, na hora que essas partículas são geradas, né, como elas têm cargas distintas, elas têm cargas de sinais contrários, a evolução temporal aí do movimento de cada uma delas vai ser, digamos assim, simetricamente oposta à outra, né? Então, a gente usa aí o campo magnético para evidenciar, por exemplo, a criação de pares de antipartículas. Aí a visão ampliada da figura. Com relação à unidade de medida, em homenagem a Nikola Tesla, a unidade de medida aí de campo magnético é o Tesla, um T, né, definido aí pela razão entre o Newton e o Coulomb metros por segundo, tá? Então, pode ser expresso considerando que Coulomb por segundo é a unidade de medida de corrente. Então, essa unidade de medida de campo magnético pode ser também considerada como produto, como a razão entre o Newton e o produto ampere-metro. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as linhas de campo magnética, né? Como que essa ferramenta pode nos ajudar aí a determinar o campo magnético. Então, a direção do campo vai ser, como a gente viu lá no caso das linhas de campo elétrico também, ela vai ser tangente às linhas, né? E com relação à magnitude, né, vai ser informada aí pelo espaçamento entre as linhas. Então, nessa figura que vocês estão vendo aí são as linhas de campo magnético de um ímã em formato de ferradura, né? Vejam que ele é produzido pela agitação de uma superfície na qual se coloca ali malha de ferro, né, na vizinhança do ímã. Quando se produz essa agitação, então ocorre um realinhamento dessas partículas da malha de ferro que acabam evidenciando aí as linhas de campo na sua direção. Então, se a gente quiser saber aí para onde aponta o vetor campo magnético
Por exemplo, nessa posição aqui, basta traçar uma tangente a essa linha que a direção e o sentido do campo magnético vão estar determinados aí. Já nessa outra imagem, a gente tem as linhas de campo de uma bobina de Helmholtz. E ela é melhor para a gente evidenciar a influência aí do espaçamento entre as linhas para se determinar a intensidade do campo. Então, nessa região aqui, onde as linhas são bastante próximas, né? Aqui é uma densidade grande de linhas, aqui o campo magnético é bem intenso. Nessa outra região onde elas estão bem espaçadas, aqui o campo magnético tem pouca intensidade. Vale destacar que as linhas de campo magnéticas são sempre fechadas, né, o que as distingue radicalmente das linhas de campo elétrico. As linhas de campo elétrico, elas são sempre divergentes ou convergentes a partir de uma carga-fonte, né, e isso não ocorre com as linhas de campo. As linhas de campo magnética, elas são sempre fechadas. Não existe, então, um monopolo magnético a gerar campo magnético. Então, essa é uma das principais diferenças aí dentre as duas entre os dois campos, né? Não há monopolos magnéticos, por isso as linhas de campo são sempre fechadas. Mas nos dipolos magnéticos, né, o polo norte funciona como um ponto de divergência, então o ponto a partir da qual as linhas vão divergir, então as linhas saem desse ponto, e o polo sul como ponto de convergência, que é o ponto para o qual as linhas de campo magnético vão convergir. Então as linhas entram pelo polo sul. Aqui nessa imagem vocês podem visualizar dois dipolos magnéticos, né? Linhas de campo entrando, né? Convergindo para o polo sul e divergindo, saindo do polo norte. Então, pessoal, só para a gente praticar esses conceitos, vamos resolver esse exemplo aqui. Força magnética é uma partícula carregada em movimento. Nós vamos considerar aí que é um campo magnético uniforme P. Essa magnitude está dirigido verticalmente para cima através do volume de uma câmara de um laboratório, na qual se projeta, né, um próton com uma energia cinética conhecida e se move do sul para o norte, conforme vai ser ilustrado a seguir. Aí. A gente tem que encontrar a força magnética defletora no próton, considerando que essa é a massa do próton e desprezando o campo magnético da Terra. Então está aí o diagrama esquemático do problema. O próton se move do sul para o norte. Na câmara, essa é uma visão superficial, né, uma visão de cima aí da câmara do laboratório, e as linhas de campo magnético elas estão apontando aí para fora desse plano, né, exibido. Bom, para resolver a gente vai usar a definição, né, a força magnética vai ser dada por esse produto vetorial, logo sua intensidade vai ser o produto da magnitude da carga pelo da velocidade, pelo do campo, pelo seno da inclinação entre essas duas quantidades. Então, para determinar a intensidade, nós vamos precisar conhecer a velocidade. Para isso, nós vamos usar a expressão da energia cinética, a expressão clássica, não será necessário usar as correções relativísticas aí. E aí, resolvendo-se essa equação para a velocidade, substituindo seus parâmetros, encontra-se o seu valor. E com isso, a gente já pode substituir na expressão da magnitude do campo para encontrar que essa magnitude é de 6,15 vezes 10 a menos 15 newtons, né? Para quem acha que essa é uma força pequena, veja qual a aceleração que ela iria produzir nesse próton, usando aí a segunda lei de Newton, né? Eu vou deixar isso como exercício para vocês verificarem. Vejam que mesmo que para a gente, né, essa força tem aí uma intensidade muito, muito pequena, para um próton ela é muitíssimo intensa. Bom, direção e sentido a gente vai determinar pela regra da mão direita, conforme essa figura que está aí na tela, né? Campo magnético apontando de baixo para cima, então representado aí pelo bico da flecha, né? Essas pontinhas em azul aí, então representando o campo magnético, velocidade de sul para norte, aí utilizando-se a regra da mão direita, né? Veja, linhas de campo, né? Dedo médio, indicador velocidade, polegar, força magnética. Então a força magnética ia apontar aí do oeste para o leste, e então ia produzir uma trajetória circular no próton, conforme está exibido aí. Então, só uma aplicação para a gente ficar mais familiarizado, né, com as expressões aí de força, campo e das determinações dessas quantidades.